Olá, pessoal. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre juros. No vídeo anterior, nós vimos juros simples e na aula de hoje nós vamos ver juros compostos. Vamos ver a diferença entre os dois. Por exemplo, nós vimos que os juros simples dependem do capital, da taxa de juro e do tempo, do período. Né, que os juros total e juros simples totais é calculado através dessa fórmula, né, em cima do capital inicial e que o montante também é com base no capital inicial mais o juro, montante total, montante final. Entretanto, os juros compostos gera um juro maior e um montante maior, porque ele não é calculado em cima do capital inicial. São calculados vários montantes, vários juros até chegar no montante final. A poupança tem um rendimento aproximado de 0,6% ao mês. Se uma pessoa fizer hoje uma aplicação de R$ 500, quanto dinheiro ela terá disponível depois de um ano? Para respondermos essa questão, precisamos compreender como funciona a modalidade de cobrança mais utilizada no mercado, os juros compostos. Diferentemente dos juros simples, nesse tipo de cobrança, o juro de cada intervalo de tempo é calculado com base no saldo do início do intervalo correspondente, ou seja, o juro é incorporado ao capital inicial e passa a render juros também. Por essa razão, os juros compostos também são conhecidos como juros sobre juros. Vamos imaginar a situação mais simples para exemplificar o juro composto. Vamos lá. Francisca aplica R$ 1.000 em um fundo de investimento que rende 10% ao ano. Então, veja a evolução do investimento com o passar do tempo. Então, vamos lá. No primeiro ano, né? Após o primeiro ano, qual vai ser o rendimento dela? Vai ser 10% de R$ 1.000, que dá 1.100. Então, pronto, a nova quantia que tem no investimento dela ou na poupança é de 1.100. Pronto, depois de mais um ano, ela também vai sofrer, né, o valor vai sofrer um acréscimo de 10%. Mas não é mais o 1.000 que está lá, é 1.100. Então, vai ser 10% desse valor. 10% desse valor, agora ela vai ter, ó, 1.210. Então veja que o juro acrescido também vira investimento e o novo juro é calculado em cima desse valor que está incluso aqui dentro dos juros anterior. Por isso que fala juros sobre juros. E assim por diante. Sempre vai ser tirado 10, cada ano que passa é um acréscimo de 10% em cima do valor que está lá aplicado. Veja que o juro total, vai aumentando, ó. O juro total que eu falo é quando você compara seu montante final com o valor lá do início. Então, após 3 anos, aí 10% de novo, né, para calcular os juros, depois se soma o valor que está lá na conta. Aí veja, dá 1.331. Após 4 anos, faz 10% desse valor de novo, depois soma, né, para calcular os juros, depois você pega esses juros e soma esse valor que está lá na conta, aí dá 1.464 e assim por diante. Então veja que você tira 10%, 10%, 10%, até, né, de acordo com a quantidade de anos que você deseja. Então, por exemplo, se fosse 40 anos, esse processo seria feito 40 vezes. Mas que para que você não faça 40 vezes esse mesmo cálculo, existe uma fórmula direta para você fazer o cálculo do montante com base nos juros compostos. Então, para calcular o montante com base em juros compostos, nós vamos precisar, ó, do capital, valor inicial, né, da taxa de juros compostos, né, expressa nós substituímos em valor decimal, como já discutimos antes, e o tempo.
E esse N aqui, ó, é o tempo. São 5 meses ou 2 anos, 3 anos, aí substitui aqui nesse N. E ao trabalhar com juros compostos, é muito essencial ter uma calculadora. Por quê? Porque são muitos cálculos, né? Por exemplo, são potências muitas vezes com números, né, com bases em números decimais. Então, né, eu indico o uso da calculadora para facilitar. Carlos pretende realizar uma viagem daqui a 7 meses e precisa de 15.000 para pagar suas despesas. Seu banco oferece uma aplicação que paga 10% ao mês em juros compostos. Qual será o capital inicial que Carlos precisa investir para obter esse valor? Então vamos lá. Tempo, 7 meses. A taxa de juros compostos, 10% ao mês. Ele precisa de um montante final de 15.000. Para obter esse montante final, qual é o capital inicial que ele precisa investir? Então, já que se trata de juros compostos, utilizamos essa fórmula: montante igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado a n, no caso que é o tempo, né? Vou colocar aqui, t. Então, o montante é 15.000, capital nós não sabemos, a taxa 10%, 10% é 10 por 100, que é 0,1, ó. Fica 1 sobre 10, 0,1. E o tempo, 7. Então, 15.000 igual a C vezes 1 mais 0,1, 1,1 elevado a 7. E esse cálculo aqui é bom você fazer na calculadora. Demora bastante para você fazer manualmente, né? Então, 1,1 elevado a 7 vai dar um número com várias casas decimais. Então, eu vou colocar aqui só para vocês verem, mas não é necessário usar todas essas casas decimais, certo? Você pode aproximar para 2 casas ou 3 casas. Então, ó, esse valor que está multiplicando o C, nós fazemos o quê? Passamos dividindo. E encontramos C, eu vou aproximar, tá, pessoal? Que também vai dar um número com várias casas decimais. Vai dar aproximadamente 7.697,37 centavos. Então, ele precisa ter um capital inicial aí de aproximadamente esse valor para depois de 7 meses de investimento ele conseguir ter um montante final de 15.000. O capital de R$ 2.000 aplicado à taxa de 3% ao mês por 60 dias gerou o montante M1. E o capital de 1.200 aplicado a 2% ao mês por 30 dias resultou um montante M2. Se as aplicações foram a juros compostos, então, né, nós temos que descobrir aqui qual é a alternativa correta. Então, veja só, para a situação do montante 1, nós tínhamos que o capital é 2.000, a taxa é 3% ao mês e o tempo é 60 dias. Observe que está diferente aqui a taxa e o tempo. A taxa está dada ao mês e o tempo foi dado em dias. Então, ou você tem que transformar o valor da taxa para um valor que seja ao dia, ou o tempo para meses. Então, veja que está mais fácil transformar o tempo
para meses. 60 dias são 2 meses. Agora vamos calcular o montante 1, né? Lembrando que a fórmula é essa. Então vamos lá. O montante 1, então, é igual a 2.000, 1 mais. Nós sabemos que 3% é 3 por 100, que é 0,03. Então, aqui a gente substitui 0,03. E o tempo é 2, então aqui elevado a 2. Vamos ficar com M1 igual a 2.000, que multiplica 1,03, esse mais esse, ao quadrado. 1,03 ao quadrado é 1,0609, e esse valor vezes 2.000 vai dar 2.121,80. Então, M1 igual a 2.121,80. Pronto, encontramos M1. Para calcular o montante 2, nós temos que o capital é 1.200, a taxa 2% ao mês e o tempo é 30 dias. Também mesmo esquema. Temos meses para a taxa e dias para o tempo. Tem que deixar na mesma unidade aqui. Então, 30 dias nós vamos colocar que 30 dias é um mês. Então, agora a gente substitui na equação. Então, vai ficar M2 igual capital vezes 1 mais a taxa é 2%, então vai ficar 0,02. E elevado a 1 aqui, que é o tempo. Então, ó, vai ficar 1 mais 0,02, que é 1,02. Aí elevado a 1, que dá ele mesmo. Multiplicando 1.200 por 1,02, obtemos o montante 2 igual a R$ 1.224. A letra A diz que a soma dos montantes é R$ 3.308,48. Vamos ver. Somando o M1 com o M2, soma aí, ó, 2.121,80 mais 1.224 vai dar 3.345,30. Então, veja que é falsa a letra A e falsa a letra B também. Já o C fala da diferença e a D também fala a diferença entre os montantes. Então, vamos fazer o montante maior, que é M1, menos o montante 2. Então, 2.121,80 menos 1.224 dá, né, em reais aqui, R$ 897,80. Ou seja, é verdadeira a C e falsa a D. Então, marcamos a letra C. Uma pessoa vai aplicar R$ 15.000 a uma taxa de juro composto de 1,7% ao mês. Qual será o valor que ela receberá após um ano de aplicação? E qual o juro obtido nesse período? Então, vamos ver. O capital, R$ 15.000. A taxa de juro, 1,7% ao mês. O tempo de aplicação é um ano. Veja também que está diferente aqui, ó. Então, ou nós transformamos essa taxa para um valor correspondente que seja ao ano, ou transformamos o tempo para meses. Nós sabemos que um ano tem 12 meses. Então, nós vamos usar aqui o tempo igual a 12 meses para fazer correspondência com a taxa que está ao mês. Nós queremos saber aqui o valor que ele receberá após um ano de aplicação, ou seja, o montante final e o juro correspondente aqui. Então, vamos lá calcular o montante primeiro. Capital vezes 1 mais a taxa de juro elevado ao período. Capital, 1.500, aliás, 15.000, vezes 1 mais
Veja só, 1,7%, 1,7% é 1,7 sobre 100. Vai voltar a vírgula mais duas casas, então vai ficar 0,017. Vou substituir aqui, 0,017. E o tempo, 12 meses. Com 15.000 vezes, aqui vai ficar 1,017 elevado a 12. Então, esse valor aí, elevado a 12, né? Façam bom uso da calculadora. Vou aqui mostrar para vocês como fazer, certo? Se vocês não têm a calculadora científica, não tem problema, vocês podem usar a calculadora do celular, certo? A maioria dos celulares mostra a calculadora mais simples, que é essa daqui, né? Com as teclas das primeiras calculadoras. As primeiras não, as mais antigas que a gente usava, né? A padrãozinha que todo supermercado vende uma calculadora dessa. Então, primeiro vocês vão configurar a calculadora, por exemplo. Algumas aparecem essa opção com algumas funções a mais. Então, você vai lá no menu da sua calculadora e escolhe o tipo, né? Alguns celulares também apresentam essas ferramentas ó, de converter medidas, converter moedas, unidades de volume, unidades de comprimento, de massa, temperatura. Então, ó, você tem a padrão, que é aquela primeira que eu mostrei, e tem a científica. Eu vou usar a científica porque ela é a mais completa. Tem vários tipos aqui, ó. Então vamos lá, vamos fazer 1,017. Ó, procure agora o elevado. O elevado é vocês vão encontrar um chapeuzinho assim, ó, uma teclazinha com esse formato, ou vocês vão utilizar uma que aparece assim, ó, na forma de potência. Perceba que 1,017 eu escrevi a base, aí clico nessa tecla para depois escrever o expoente. Então, aqui está ela, ó. Clica aqui, aí perceba que apareceu o chapeuzinho, ó. Agora eu vou escrever o expoente, 12 meses. Então, a calculadora aqui deu várias casas decimais, não precisa utilizar todas. Faça uma boa aproximação, tipo 3 casas decimais ou mais, que é o suficiente. Então, vai ficar aproximadamente 1,224. Outra coisa, se você desejar, você pode colocar tudo de uma vez aqui. Veja só, 15 mil, aí, vezes. Se quiser abrir um parênteses, você pode abrir, ou então coloca de uma vez. Então, vou colocar 1,017, aí, ó, elevado a 12, depois vou fechar o parênteses. Veja aqui, ó, 15 mil vezes essa potência aqui, ó, 1,017 elevado a 12. Depois aperto igual. Então, veja que deu 18.362, várias casas decimais. Então, vamos aproximar para reais e centavos. Então, veja, vai ficar 18.362,96 centavos. Vou colocar logo aqui. 18.362,96 centavos. Agora, para calcular o juro total, é só você comparar o montante final com o capital inicial. Você aplicou inicialmente 15 mil, no final você obteve 18.362,96 centavos. Então, nós vamos calcular os juros, fazendo o montante final menos o capital inicial. Então, a gente vai fazer aí 18.362,96 menos 15 mil. Então, os juros totais, né? O juro total é de 3.362,96 centavos. Nós temos um capital foi investido a juro composto de 2% ao mês. 2%
ao mês. Após 6 meses, o montante será R$ 2.500. Qual foi o capital investido? Então, vamos lá. Montante igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros, e aqui elevado a T. O montante, 2.500. O capital, não sabemos. A taxa de juros, 2%, então vai ficar 0,02 elevado a T, que é 6. Então, aqui vai ficar 1,02 elevado a 6. Vou mostrar também, a título de curiosidade, como fazer esse cálculo bem rapidinho na calculadora. Então, veja só. O que é que eu vou colocar na calculadora? Termine o seu procedimento aqui primeiro. Esse valor que está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Então, passa dividindo 1,02 elevado a 6, igual a C. Vamos lá usar a calculadora. Então, vamos lá. Eu vou escrever 2.500 dividido. É sempre bom separar em parênteses os dois fatores ou dividendo e o divisor, certo? Então, 2.500 dividido por, vamos lá colocar entre parênteses, ó. Temos 1,02, aí o símbolozinho aqui é de elevado, né? Ó, elevado a 6, fecha parênteses, tá vendo? 2.500 dividido por 1,02 elevado a 6. Agora eu aperto igual. Temos aqui, ó, 2.219 reais e a gente aproxima isso aqui. Então, nós vamos aproximar esse valor aqui, ó. Aqui depois do 2 tem um valor maior do que 5. Então, nós aproximamos 2 para um valor maior, ou seja, 3. Vai ficar 0,93 aqui a nossa aproximação. Então, vamos ficar com capital igual a R$ 2.219,93. E o nosso próximo problema, nós temos um eletrodoméstico que custa R$ 450 à vista, foi comprado com entrada de R$ 80 e o restante do pagamento foi feito em cheque para dali a 3 meses, incluindo um acréscimo de juros simples de 4% ao mês. Com base nessas informações, qual foi o valor desse cheque? Então, vamos fazer essa questão para recapitular que é diferente, as maneiras de você calcular juros simples e juros compostos. Então, veja só, o eletrodoméstico custava 450 à vista. Ela deu uma entrada de 80, então faz 450 menos 80. Ainda vai faltar R$ 370 para serem pagos. Então, esse restante aqui é o nosso capital, porque esse é o valor que vai ser pago com juros. Então, um cheque para dali a 3 meses, então o tempo, 3 meses, né, o período, incluindo um acréscimo de juros simples de 4% ao mês. Então, qual vai ser o valor do cheque? Ou seja, o montante, né, que é o valor final, vai ser o valor do cheque. Então, já que é juros simples, a equação que nós utilizamos é essa: juro igual a CIT, que é o juros simples. Depois fazemos o montante igual ao capital inicial mais os juros. Então, calculando os juros aqui, os juros simples. Capital 370. O I é 4%, então vai ficar 0,04. O tempo, 3. Então, o juro aqui, ó, dá R$ 44,40. Então, o montante é igual ao capital, 370, que era o valor inicial da dívida, mais o juro aí de R$ 44,40. Então, damos o montante aqui, 450
R$ 14,40. Então esse é o valor final do cheque, para que ela pague aí a dívida dessa maneira. Então veja que o juros simples é mais simples, né, de você calcular do que os juros compostos. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço apertado e até a próxima aula.